Para você que se preocupa em cuidar da casa e vive em busca de informações sobre a economia brasileira, assunto muito discutido, porém pouco entendido, vamos entender um pouco o que é a inflação. A inflação nada mais é que a alteração média dos preços e afeta a vida de todos, desde a dona de casa, o pequeno e o grande empresário, por meio dos juros e o governo. Isso ocorre porque o Brasil tem vivido a pior fase do crescimento econômico em comparação aos últimos anos. O crescimento acelerado da inflação, que acumula acima do teto da média, tem preocupado todos os economistas. O índice utilizado para o cálculo da inflação é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Este índice traz dados oficiais que servem como referência para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, calcular a meta estabelecida pelo Banco Central Brasileiro. Esse indicador reflete o consumo de vida e a renda das famílias brasileiras. Como podemos ver, nos últimos 3 anos, a inflação ficou em patamares bem altos. Vamos entender como isso funciona dentro do IPCA. Existem 3 grupos distintos: preços livres, preços administrados e preços dos serviços. Preços livres são todos os preços determinados pela dinâmica do mercado, quando a demanda de um produto supera a oferta e ele não aumenta sua capacidade de produtividade, como aconteceu em 2013 e 2014. Os preços livres se tornaram sensíveis e aceleraram por conta do aumento da demanda. Os preços administrados são os preços determinados e controlados pelo governo. Encontramos os preços administrados no gás encanado, na gasolina, nas taxas de água e esgoto, nas tarifas de telefonia, no pedágio, no transporte público e nas taxas de cartório. Como estamos vendo, nos últimos 3 anos, eles foram inferiores à inflação. Os preços dos serviços, ao contrário, foram superiores à taxa do IPCA no mesmo período. Os preços de serviços pertencem aos setores intensivos em trabalho qualificado, como saúde e educação, e não qualificados como alimentação fora de casa e serviços como manicure. Todos esses preços são influenciados pelo valor da terra urbana, como aluguéis e estacionamentos. Como podemos observar, a inflação acumulada no período foi de 18,53% e os preços administrados de apenas 9,81%. Isso significa que, para conter a inflação, o governo camuflou parte dela e essa política foi mudada depois da eleição e por isso temos o começo de 2015 com a inflação tão alta. Já em maio superamos a meta do ano todo, que era de 4,5%, e estamos com 4,65%. O governo está começando a soltar os preços e tudo leva a crer que no final do ano chegaremos perto de 10%. Mas de onde vem a inflação? Ela nasce sobretudo da relação dos gastos públicos, que nos últimos 3 anos pioraram muito. Isso puxa a inflação, pois a política fiscal não está sendo bem conduzida, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada. Para entender melhor, observe o gráfico. Esse déficit de 6% nas contas públicas em 2014 significa que no ano passado faltaram mais de 330 bilhões no caixa público. Para tentar resolver o problema, o governo vem aumentando os juros. Essa medida faz a atividade econômica cair e junto dela cair a inflação dos preços livres. Agora vamos entender com a Daniele de que forma a inflação tem afetado nossa região do Oeste Paulista. Vimos anteriormente com a Simone que a dinâmica do mercado ocasionou o aumento nas taxas de juros e o crescimento da inflação, afetando o bolso do consumidor aqui em nossa região. Retomando aos preços administrados, como do combustível, energia, impostos, entre outros, e o conjunto de fatores, como a crise hídrica, que afeta vários setores e atinge diretamente o bolso da população, esses aumentos colaboram com o crescimento da inflação, visto que o acumulado da inflação chegou em 18,53% nos últimos 3 anos, e o governo não pode mais represar o aumento nos preços administrados. Ele está utilizando outra ferramenta, o aumento na taxa Selic. Dessa forma, quando o consumidor procura por crédito, se depara com os juros altos e menos facilidade na liberação de crédito. Isso porque a inflação gera alta nos preços dos produtos,
fazendo com que diminua o consumo, causando um efeito cascata, a perda do poder do consumidor, as indústrias deixando de contratar ou até mesmo demitindo por conta dessa diminuição no consumo. Nessa situação, o consumidor acaba privilegiando as contas que são fundamentais, o que pode ocasionar nos atrasos das contas consideradas menos importantes, e o resultado é o endividamento. Analisando o último ano, entre janeiro de 2014 e janeiro de 2015, tivemos uma recuperação de crédito de 9,4% e um índice de negativação de 10,3%. Esses dados mostram a dificuldade do consumidor, pois além do número de negativamentos serem maior do que os que voltaram a ter crédito, temos que levar em consideração as exclusões automáticas. Para você que ainda não sabe, após o período de 5 anos, os inadimplentes recebem uma chamada exclusão, ou seja, seus nomes saem do SCPC, mesmo que suas dívidas não foram quitadas, e assim mesmo, com a exclusão, o índice de inadimplência aumentou. Se de um lado o consumidor está com medo de gastar, o cenário apresentado às empresas é menor linha de crédito, juros altos e a incerteza política, e um mercado com medo de dar crédito. Com tudo isso, a única certeza é que o consumo vai cair. Fica a dica: você que fornece crédito, tenha cautela e você, consumidor, gaste dentro do seu orçamento e até a próxima.